Todo ser humano em si tem a semente do bem. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança do Criador. A base da vida é uma só para todos nós. Significa que a ordem, a inteligência, a criatividade, a harmonia, a força, a saúde, o equilíbrio são a própria essência humana. Hoje em dia os cientistas conseguem identificar as qualidades do campo unificado. O ser humano é feito de campo unificado. Ele é feito de leis da natureza que repousam em harmonia num campo virtual, inteligente, que é chamado de consciência, consciência pura. A única coisa que nos impede de viver esse valor fraterno, eterno, harmonioso, extremamente realizador, é o nível de bloqueios que o nosso sistema nervoso tem. Imaginem que existe um túnel com muita luz no final dele. Porém, esse túnel vive obstruído. Tudo que nós temos que fazer é passar uma vida tentando limpar os canais, ou o canal por intermédio do qual a luz flui. É muito fácil a gente jogar a culpa em cima da sociedade, em cima das pessoas, em cima do meio ambiente. E muitas pessoas, eu me lembro, que se auto-intitulavam da era de Aquário, lutavam contra a tecnologia por acharem que um mundo melhor não poderia surgir através do advento, ou mesmo do crescimento tecnológico. Mahavishnu Maharishi, quando foi perguntado sobre isso, foi feita uma videoconferência com ele na Holanda. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube. Aquele Larry King, um entrevistador americano, ele perguntou: o que o senhor faz com toda a tecnologia? Achando que Maharishi fosse sentar o pau, né? E Maharishi disse: eu uso toda a tecnologia a meu favor, em prol da difusão da técnica da MT. Então o problema não se encontra nas leis da natureza. Tudo isso são leis naturais. O problema se encontra na consciência humana, que pelo fato de ser estreita, limitada, funcionar com um nível de estresse muito alto, não consegue utilizar todo o potencial oceânico, cósmico que a vida tem em prol de si mesmo. Em prol de si mesmo, que eu digo em prol da felicidade, que é muito maior do que algo individual. Toda boa técnica de meditação é muito mais uma técnica de catarse, é muito mais uma técnica de limpeza do que qualquer outra coisa. O goal da meditação transcendental é aquele momento em que o mantra, você acompanha o mantra até o final. Até o final. E aí você percebe que no final não existe mais o mantra e nenhum pensamento também. Esse é o campo da lei natural. O que nós temos que fazer é entrar em aliança com essa lei natural. Portanto, nos acomodarmos achando que a culpa é da sociedade, que os outros são culpados pelo nosso desespero, pelos nossos estresses, é uma visão muito simplista e absolutamente infantil com relação ao que acontece hoje em dia. O nosso potencial é infinito, e foi isso que Maharishi veio contando na década de 60. O ser humano não nasceu para lutar, ele não nasceu para sofrer. E uma dica muito boa é
lidar de uma forma humilde, né, com os estímulos que acontecem. Ninguém pode massacrar a gente. É só o indivíduo não jogar com a individualidade e ninguém vai poder te ofender. O que nós fazemos é todos os dias meditando é levar o nível individual da vida para o nível cósmico da vida. A consciência do eu, do meu, para o nível do ser. Algumas vezes acontece dos outros encontrarem desculpas, né, para jogar para fora a raiva que sentem. Mas não há razão, né, para que o meditante fique perturbado. Existem somente duas possibilidades. Ou a pessoa está certa, né, e então você é humilhado, se sente humilhado. Ou o outro está errado, então ele está sendo ridículo. E toda situação, no fundo, ela é cômica. Porque beira o ridículo. E o que a pessoa tem que fazer é desfrutar disso. Se você sentir que outra pessoa está certa, aceite, né, tudo que está sendo dito e seja humilde. Se você for humilde, nunca poderá ser humilhado. Esse é o ponto. Uma pessoa que está no fim da fila não pode ser colocado mais para trás. Você não está tentando ser o primeiro, né? Não está tentando ganhar de ninguém. Seja humilde, ninguém poderá humilhá-lo. Não tenha o ego, o pequeno ser dominando, e ninguém poderá ofendê-lo. Não haverá essa possibilidade, né? Existe uma rapidez imensa, né, da nossa parte para formar opinião com relação às pessoas, né, com relação a rótulos. Todo ser humano foi condicionado a pensar e agir de uma forma determinada. Isso está na cara, gente. Condicionado por uma herança genética, pelas experiências de família, sociedade, cultura, política. Tudo isso não mostra o que a pessoa é, mas como ela parece ser. Quando a gente julga alguém, a gente confunde os modelos condicionados que são produzidos pela mente com aquilo que a pessoa é de verdade. Por isso que a análise ela é muito complicada. A crítica já é o extrapolar a análise. Nossos julgamentos eles têm origem em padrões que são inconscientes, em ranhuras do disco. Você dá aos outros uma identidade criada por esses padrões. E essa falsa identidade se transforma numa prisão, tanto para o sujeito, como, tanto para si quanto para o outro. Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa simplesmente que você reconhece que seus comportamentos, como uma forma de condicionamento, talvez não estejam corretos. Talvez não sejam condizentes com a verdade. E, portanto, você aceita a coisa como ela é. Não é a partir desses comportamentos que você constrói uma identidade do mundo à sua volta. Deixar de julgar liberta muito a pessoa. Liberta dessa forma com que a mente funciona. Não é mais o ego, que conduz os relacionamentos. Enquanto o ego dominar a vida da pessoa, a maioria dos pensamentos, emoções, ações, elas virão ou do desejo ou do medo. Tem que ter muito cuidado. Eu não quero dizer que eu seja fera nisso, não. Mas isso para mim está bastante claro. Isso faz com que a pessoa venha a querer alguma coisa, obstinadamente, muito além do necessário, ou venha a temer alguma coisa que possa vir a ser. Quando o indivíduo apoia a percepção dele na calma, para não usar como sinônimo ser, em vez do cara usar o momento presente para atingir
um fim, um objetivo no futuro, né? Ele ultrapassa o ego, ele dá um olé no ego. E a compulsão inconsciente de usar as pessoas como meio para se valorizar, né? Ou para se comparar com elas, cai. É por isso que dar total atenção à pessoa com quem a gente está interagindo é muito importante, porque te tira desses buracos de passado e futuro, né? Maharishi tinha uma teoria muito bonita, a teoria da atenção. A pessoa tem que ficar totalmente atenta, né, ao que está acontecendo, descolado da identidade que ela criou para ela própria. Essa identidade é fruto de uma interpretação, né, daquilo que a pessoa é, né, e do que ela fez no passado. Quando ela age assim, né, ela fica vendida no relacionamento. Ela tem que sair disso, desse eu autocentrado. Por isso que o segredo dos relacionamentos é a atenção. A atenção não pode ser dada se você está estressado. Você se distrai. O que é a atenção? É um estado de repouso em alerta. É absolutamente imprescindível ultrapassar o querer e o medo nos relacionamentos que a gente tem conosco e com o mundo. Percebam que o amor, ele não quer nada e nem teme coisa nenhuma. O amor é só doação. Se o passado de uma pessoa, né, com a qual nós nos relacionamos fosse o nosso passado, se a dor dessa pessoa fosse a nossa dor, né, ao nível da nossa consciência, você pensaria e agiria como ela, né? Mas você não é a pessoa, você não passou pelas experiências dela. Quando isso é compreendido, fica muito mais fácil perdoar e entender por que o cara está chutando o pau da barraca. O ego, ele não gosta de ouvir isso, porque quando ele não pode reagir e julgar, ele se enfraquece, né? E ele passa a vida inteira querendo se fortalecer, obviamente que para se frustrar num determinado momento, porque ele vai perder. É uma luta em glória. Quando a gente acolhe qualquer pessoa que entra no espaço da vida da gente, quando permite que ela seja do jeito que ela é, a própria pessoa começa a mudar. Para conhecer outro ser humano, na essência, você não precisa saber nada a respeito da pessoa, nada a respeito da história da pessoa. A gente confunde saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diferentes. Uma coisa está ligada à forma, né? A outra, a ausência de forma. Vocês sabem disso. Num tipo de relacionamento você age através do pensamento e outro não, você age através da calma, do silêncio. É encantador isso. Saber a respeito de uma pessoa ajuda no relacionamento por motivos práticos. Nesse sentido, a gente não pode prescindir, né, da questão de saber a respeito da pessoa com a qual nós nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica numa relação, fica muito limitador, muito destrutivo. A vida se torna pequena. Os pensamentos e conceitos, eles criam uma barreira artificial, uma separação, né, entre as pessoas. As interações não ficam presas no ser, não ficam fundamentadas no ser, ficam fundamentadas na mente. A mente é uma titica, né? Sem essas barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna algo absolutamente comum,
natural, presente em todas as relações. A maioria dos relacionamentos se restringe, né, à troca de palavras, né, ao reino do intelecto, do pensamento. É impressionante como no mundo de hoje, né, os acadêmicos dão um valor a isso tremendo. Trazer um pouquinho de silêncio e calma para os relacionamentos, para a avaliação que a gente faz do mundo, é fundamental. Nenhum relacionamento pode existir sem a sensação de espaço, né? E essa sensação de espaço, ela vem do silêncio, da calma. Espaço do quê? Espaço entre os dois pensamentos. É por isso que meditar ao lado da pessoa que nós amamos é algo fundamental, né, para um relacionamento amoroso, para um relacionamento frutífero. Né? O silêncio e a calma, eles não precisam ser criados. Eles já estão aí, são presentes. A gente é que não consegue senti-los. Né? Parece que o barulho da mente ofusca, né, a abertura para esse valor que é transcendente. Quando falta silêncio e calma, o relacionamento é dominado pela mente. E aí cai o risco de ser invadido por 1000 problemas, por 1000 conflitos. Se existe silêncio e calma, então o jogo se torna muito mais feliz. O jogo, desculpem, é o termo que eu estou usando, né? Lidar com as pessoas se torna muito mais agradável do que tentar dominar, né? Tentar estar certo. Aquela história, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Ouvir com atenção, né, o que o outro traz dentro do relacionamento é fundamental. Quando a gente ouve o que o outro tem a dizer, né, surge uma calma. Mesmo no meio da pancadaria, né, algo essencial, né, surge no relacionamento. Mas o fato é que ouvir com atenção é uma habilidade difícil de ser conquistada, né? Porque o cara está excitadíssimo, ele acha que é assim que é bom. E as pessoas se concentram, né, a maior parte do tempo, né, na atenção, dão atenção naquilo que estão pensando. Na melhor das hipóteses, ficam avaliando a palavra do outro, né, o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo. E muitas vezes nós usamos aquilo que os outros estão dizendo, aquilo que os outros estão fazendo, né, como uma ferramenta, né, para o próprio relacionamento. E não é isso não é verdadeiro. Porque você não está se apoiando em você no nível profundo. E aí não dá para ouvir nada do outro. Porque o cara está perdido nos próprios pensamentos. Ouvir com atenção é muito mais do que escutar uma pessoa. Ouvir com atenção é estar alerta, repouso em alerta, abrir um espaço onde as palavras, o que está rolando, elas não são analisadas, elas são acolhidas. A palavra é secundária, no fundo é secundária. Pode ou não fazer sentido. Bem mais importante do que aquilo que você está ouvindo é o ato em si de ouvir. Isso é difícil da gente sacar, esse espaço de alerta em repouso. O valor da consciência naquele que ouve. Esse espaço é o próprio campo unificado, feito de atenção, um estado de atenção que vai de encontro a outra pessoa. E aí as barreiras que separam, elas caem por terra, que são criadas, as barreiras que são criadas pela análise, pelo pensamento, caem por terra. A outra pessoa deixa de ser o outro nesse espaço. Você e ela se tornam uma coisa só na consciência. Maharishi veio para nos ensinar isso. Ele veio para mostrar o mérito que a técnica que ele trouxe tem.
Sigam em frente. Um beijo para vocês.